Às vezes, uma pessoa nos fere num lugar que a gente nem sabe dizer onde é dentro de nós. Mas às vezes, uma mensagem chega dentro da gente que a gente nem sabe em que lugar é. E eu queria muito que essa nossa conversa fosse uma mensagem que chegasse num lugar profundo dentro da gente. Amém? Amém. Será que você poderia me dizer, na tua opinião, qual é o quadro que você acha, e aí eu vou até facilitar o teu trabalho, qual o quadro religioso mais famoso que você acha? Mais visto? Vocês concordam? É a Santa Ceia pintado por Da Vinci, salvo o melhor juízo. Quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas tinham ali? Vamos arriscar. 12 discípulos com Jesus, certo? Você sabe que o Leonardo da Vinci, ele ajudou a tornar mais famoso ainda o grupo de 12. A gente só, ou predominantemente, só conhece, ou ouve falar com mais veemência, constância, os 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo mais diretamente. Mas tem um grupo que Da Vinci não pintou e que a gente, via de regra, não sabe que existe. Era um grupo maior do que os 12. Era um grupo formado por 70 pessoas. Nos 12 não tinha nenhuma mulher. Nos 70 tinha. Os 12 era o grupo base, mas os 70 era o grupo de expansão. O curioso é que Jesus pegou do universo de pessoas que estavam próximas a ele, escolheu 70, e olha que coisa impressionante, Jesus deu a eles uma missão. E Jesus disse assim: eu queria que vocês saíssem batendo de casa em casa, entrando nas cidades, e vocês fossem falar, presta atenção, vocês não fossem convidando pessoas para falar de uma igreja especificamente, mas eu queria que vocês fossem dizer nas cidades que vocês entrassem que o reino de Deus já está entre nós. Gente, a gente fala tanto de reino de Deus, mas afinal de contas o que é isso? Eu vou te dar apenas um aperitivo disso, tá? Você pode imaginar que todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro, todas, sem a menor exceção, de repente, se amassem com amor tão verdadeiro que a gente jamais prejudicasse um ao outro? Você pode imaginar isso? Se isso acontecesse de um dia para o outro e este milagre permanecesse por mais ou menos um ano, todas as pessoas do Rio de Janeiro, suas autoridades parentais, seus líderes políticos, suas pessoas, as pessoas com melhor condição financeira, as pessoas sem condição financeira, se todas as pessoas do Rio de Janeiro se amassem com amor condicional, maduro, profundo, o que aconteceria com essa cidade? O que nome você daria a essa cidade depois de um ano? Qual o nome? Que lugar seria esse? Céu. Jesus disse para os 70, entra nas cidades e anunciem que esse céu começa a estar entre nós. Agora, sabe qual é a coisa mais curiosa? É que Jesus viveu somente os 3 últimos anos da sua vida pregando, porque os outros 30 anos ele viveu no dia a dia da casa, no ambiente doméstico. O que me impacta nisso é que em 3 anos ele chama um primeiro grupo de 12, talvez meses depois ele chama um grupo de 70, ele não treina ninguém, do ponto de vista, vocês vão para uma escola, vão ficar 5 anos, assim, eu calculo
que depois de mais ou menos um ano ou meses, que ele chamou 12, que o Da Vinci pintou, ele chamou 70 e deu essa tarefa. E as pessoas embarcaram nessa tarefa louca e desafiante, acho que simplesmente encantada com seu carisma, com sua presença, com seu amor. As pessoas disseram: eu vou. E aí, apesar dele não ter dado um determinado preparo e tal, mas ele deu a esse grupo uma direção. E é muito curiosa, é muito curioso o que ele disse para esse grupo de 70 pessoas. E ele diz assim: depois disso, olha a página 1475, olha o verso 1 no capítulo 10. Depois disso, do Evangelho de Lucas, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar. Olha, destacando a seriedade da tarefa. E ele se ressentiu. Uma colheita tão grande e tão pouca gente disponível. Portanto, de joelhos, peçam a Deus, o Deus da colheita, que envie mais trabalhadores. Isso é uma introdução. Agora aqui vem. Podem ir, mas sejam cautelosos. E aqui ele anima a galera. O trabalho é... Eu não fui preparado. Ele me manda e ele avisa: o trabalho é perigoso. E aí agora, eu e você não somos capazes de entender com profundidade isso aqui que ele disse, porque a gente não vive mais no mundo agro-pastoril que Jesus viveu. Mas se eu e você estivéssemos nesse grupo, na hora que nós ouvíssemos ele falar esta frase, eu olharia para você, você para mim, e a gente diria: vamos vazar, parceiro, que isso aqui é uma grande furada. Sabe por quê? Porque essas pessoas estavam acostumadas a verem lobos devorarem ovelhas. E Jesus diz assim: o trabalho é tão perigoso que vocês serão como cordeiro no meio de lobos. Vê só o seguinte, olha a lógica invertida. Esses caras aqui estavam acostumados, sabe a quê? A ver um grupo de ovelhas e tinham 2 lobos ocasionais que atacavam as ovelhas. Jesus inverte a lógica. Sabe o que ele diz? Tem um grupo de lobos e vocês vão ser as ovelhas. A minha pergunta a você é a seguinte: qual é a real possibilidade que uma ovelha tem cercada por 10 lobos? Se eu e Stefano estivesse lá, eu nem deixaria Stefano tomar o primeiro passo. Eu olharia para o Stefano e diria: parceiro, vamos vazar, que isso é furado. Porque a gente não teria a menor chance de sobreviver, exceto se a gente tivesse um pastor mais forte do que o lobo, certo? E aí, agora Jesus dá orientação para essa galera: trabalho é perigoso, vocês vão estar como ovelhas para o meio do lobo. Agora, olha que coisa: levem pouca coisa, o mínimo é necessário, nada de bagagem extra. Segura aí. E se estas instruções que Jesus deu aqui não fossem instruções somente para os 70, fossem instruções para mim e para você? E se aquilo que Jesus disse a estas pessoas, ele também estivesse dizendo para mim e para você? E se a jornada desses 70 fosse a minha e a sua jornada nesta vida? E se Jesus estivesse dando dicas preciosas, não apenas para um grupo de pessoas realizar uma tarefa momentânea, mas estivesse dando dicas preciosas para que eu e você atravessássemos esta vida? Se é assim, eu tenho uma notícia para dar para mim e para você. Jesus nos dá 3 conselhos, e o primeiro é: levem pouca coisa, o mínimo é necessário. Sabe o que Jesus está dizendo? Não mais aos 70, mas dizendo para mim e para você hoje: sejam minimalistas. Sejam minimalistas.
levem na vida apenas o mínimo. Joguem fora, descartem, sem a menor hesitação, toda e qualquer bagagem extra. Vocês já porventura assistiram um programa que é americano e só podia ser americano, considerando aquela absurda sociedade de consumo, onde as pessoas tentam curar os vazios da sua alma, comprando, e elas se tornam acumuladoras? São pessoas que se apegam a coisas desnecessárias, e eu entendo que há toda uma explicação psicológica para isso, mas se apegam, acumulam, e não pensem que eu estou falando de pessoas com grande quantidade financeira nas suas contas bancárias. Eu estou falando de gente simples que não consegue abrir mão de nada. Se eu estiver falando de caixa de papel é uma coisa, se eu estiver falando de roupas que eu não consigo jogar fora, de fotografias que eu não consigo descartar, é uma coisa, mas quando eu estou falando de coisas que eu carrego dentro de mim e que não me fazem o menor bem e que só pesam a minha existência, só fazem com que eu ande de maneira curvada, eu acho que essa mensagem ou essa palavra de Jesus entra dizendo para a vida da gente o seguinte: sejam minimalistas, não levem mais nada do que aquilo que é necessário. Só levem aquilo que é necessário. E aqui agora, eu vou te dizer, tem duas maneiras da gente fazer isso. Uma é pela via normal da sabedoria, onde todo dia a gente vai discernindo o que é necessário, o que não é, e a gente vai jogando fora. Essa é a maneira mais legal de fazer esse discernimento, de jogar fora a bagagem extra. Mas eu falei que eram quantas as maneiras? A primeira é tranquila não, é tranquila, mas é desafiante. É a cada década da sua vida você olhar e dizer: o que eu posso jogar fora e o que eu vou ficar? Que palavra é essa que ainda está dentro de mim? Que voz é essa que está dentro de mim? Que comportamento é esse ainda que eu cultivo? Que coisa é essa que está na minha vida que eu quero jogar fora? Gente, essa é a maneira mais legal. E eu vou dizer uma coisa: eu não quero, e aqui eu estou fazendo publicamente, e agora falo com vocês e falo com Deus que está aqui presente. Deus, eu não quero a segunda maneira, eu só quero a primeira. Você quer a segunda? Não, você precisa, a Conceição está rindo, você precisa me dizer qual é a segunda para eu escolher. Lá vai a segunda, Conceição. Putin invade o teu território soberano e de repente você tem que sair de casa e você olha e diz: eu não posso levar tudo, eu só posso levar o que é necessário. Eu digo a situação de uma guerra porque a segunda maneira que a gente aprende a descartar o que não é necessário é quando situações críticas e limites ou possíveis tragédias batem na nossa vida e a gente tem uma janela de tempo muito curta para sair. É como morar num lugar e de repente vem um incêndio tão grande e você tem que sair. Ou quando a chuva cai sobre uma cidade e vem descendo carregando coisas, e você não pode levar o seu computador, você não pode levar a sua televisão, você só pode levar aquilo que é necessário. Eu acho que todo mundo quer a primeira, não é? Porque a gente precisa abrir mão de um Deus que quebra o nosso braço para nos ensinar uma lição, não é? A gente precisa abrir mão de um Deus que transforma o caos sem sentido na vida de pessoas somente para dizer: eu gostaria de ensinar uma lição com vocês. A gente precisa sepultar definitivamente um Deus que cria uma pandemia para ensinar lições para o seu filho. Eu lhes asseguro, com toda a coragem profética, isso não é Deus, é o anticristo, é o seu oposto, é um demônio, sem sombra de dúvida, como a luz que me ilumina. Eu não preciso da tragédia para discernir na minha vida aquilo que não é necessário. Jesus já me disse, sem criar nenhum tipo
de situação crítica. Levem pouca coisa, o mínimo é necessário, nenhuma bagagem extra. Sejam minimalistas. E olha, não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Sejam minimalistas. Aí ele vem para a segunda coisa. Olha a sequência. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem a paz de volta e saiam. Mas, por favor, não forcem nenhuma situação. Jesus está dizendo que nessa vida é como se ele dissesse: sejam minimalistas. E ele dissesse depois: sejam príncipes da paz. Sejam pacificadores, sejam pessoas que oferecem como primeiro passo a paz. Deem a paz, deem esse primeiro passo, entrem, cultivem a paz nas suas relações. Mas ele diz: fique absolutamente tranquilo que todas as vezes que você entrar numa casa e disser paz, pode ficar tranquilo que todas as casas que vocês disserem isso, vocês serão recebidos pacificamente. É isso que diz? Ele diz: não. Existirão lugares, existirão pessoas que a sua paz não é necessária para sustentar a relação. Sabe o que você faz nessa coisa? Ao invés de criar uma guerra, pega a tua paz de volta. E aqui você vai me permitir a imaginação. Suponha por um instante que Bruno e Bruna estivessem nesses 70 e chegassem na minha casa. E Bruno e Bruna dissessem: Eduardo, paz. E eu olhasse para vocês de cara feia e lhes devolvesse, não um sentimento pacífico, mas por estar em guerra comigo mesmo, eu lhes devolvesse contenda e conflito. E eu imagino Bruno e Bruna simplesmente dizendo, não literalmente: eu pego a minha paz e vou embora. Simplesmente eu imagino Bruno e Bruna aí dando um sorriso para mim, dando as costas e saindo. E pela primeira vez, pelo menos para mim, eu vejo Jesus nos ensinando a bênção do distanciamento saudável. Eu vejo Jesus dizendo: não forcem nenhuma situação, nem sequer aquela da paz. Há momentos em que o outro lado está tão em guerra consigo mesmo, que a sua paz não é suficiente para sustentar a relação. E Jesus diz: pega essa paz e se afasta. Por isso, diz Jesus, sejam minimalistas. Diz Jesus, sejam pacíficos. E, por fim, mas não menos importante, olha o versículo 7. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalho de vocês merece 3 refeições por dia. Vocês não acham esse conselho estranho, não? Márcia, eu e a Márcia, durante essa semana, vamos ter 3 refeições na sua casa. Essa semana. Ciro, segura lá. Sabe por que esse conselho é estranho para a gente? Porque hoje a gente precisa ligar e saber se o outro está à disposição. Essa é uma sociedade baseada no ato de hospedagem. Nesta sociedade aqui, era muito comum você hospedar o refugiado, o estrangeiro, na sua casa. Era uma sociedade tão focada em compartilhar, que não era estranho Jesus mandar um grupo de 70 pessoas e dizer assim, ó, bate lá na porta e diz, café da manhã, um almoço, um jantar. E Jesus diz, hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalho merece 3 refeições por dia. Agora olha o que Jesus diz, não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Jesus só disse isso porque não conhecia a Márcia, porque se Márcia morasse lá, todo mundo iria procurar a melhor cozinha da cidade. Mas, gente, eu oro para que Jesus nos faça minimalistas, na boa, sem tragédia, ok? Eu oro para que Jesus nos faça pacíficos.
Eu oro para que a gente seja simples, cara. Simples. Cheguei numa casa, o café da manhã não é o café da manhã da Márcia, mas é o café da manhã que está aqui. Você pode imaginar o grau de liberdade, de felicidade, de leveza disso, gente? Um dia uma pessoa disse para mim: pastor, não adianta, eu não tenho jeito. Se a massa não for italiana e não for um bom vinho, eu não consigo. E eu olhei para a pessoa com um misto de raiva pela arrogância e de profunda tristeza, porque aquela é uma pessoa que, se tivesse no grupo dos 70, ia entrar na casa que ele hospeda e ia dizer: porra, esse pão está dormido, hein? Conhece aquela figura abusada, a quem você estende o manto da sua generosidade, e ela ainda reclama que o seu suco de laranja está sem açúcar? São pessoas que nascem na vida achando que Deus, o mundo e a existência lhe devem alguma coisa. São pessoas que se acham tão especiais que elas acham que tudo que deve acontecer na sua vida é especial. E elas colocam um óculos arrogante, complexo, mas que no final do dia, essas pessoas morrem e sucumbem sob o peso da sua própria complexidade e da sua própria incapacidade de entender que a melhor coisa da vida é comer o almoço da Márcia e o cachorro quente de Marechal Hermes, com o mesmo. O de Marechal Hermes não paí, muito menos por simplicidade e mais por saúde, mas e ter e cultivar uma enorme simplicidade na vida. Para todos que estão acima de 50, a vida se tornou tão complexa, envelhecer é algo tão incerto, envelhecer é algo tão caro, que a vida está escorrendo pelos nossos dedos, porque a gente está tentando construir um futuro que a gente não sabe se depois que esse futuro está construído, se a gente terá a saúde para chegar nesse lugar que a gente sempre tanto sonha. Eu desafio a mim e a você a olhar o meu guarda-roupa, olhar o teu guarda-roupa, a olhar o nosso carro, a olhar as nossas preocupações, a olhar as complexidades do nosso trabalho. Eu desafio a mim e a você a escutar aquilo que um dos meus melhores amigos um dia disse para mim: eu não fiz um MBA porque a minha esposa disse: isso vai quebrar o nosso tempo num momento tão precioso da nossa vida. E ele estava se condenando a não chegar aos cargos mais altos da sua organização. Eu desafio a mim e a você a nunca colocar a nossa alma em jogo, se o preço para alcançar alguma coisa for a nossa alma. Porque disse o Jesus que nos ensinou a simplicidade: do que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? Leonardo da Vinci, meu querido, você pintou o quadro errado. Era para você ter pintado o quadro dos 70 e colocado o rosto de cada um de nós, porque Jesus está dizendo para a gente: sejam minimalistas, sejam pacíficos, sejam simples. Isso vocês podem fazer. Agora, vocês podem lutar contra um bando de lobos? Não, isso deixa comigo. Disse Jesus: faça a tua parte que eu te ajudarei. Disse Jesus: cara, segura a tua, que eu seguro a minha. Eu estou contigo, mas por favor, se liga, porque esta é a melhor maneira de atravessar a vida. Eu queria terminar hoje, a turma do louvor, para a gente não terminar com a canção hoje, eu queria terminar hoje com uma coisa. Eu queria terminar hoje com um bom
velho e sólido momento de silêncio. É impossível você ficar com tudo aquilo que eu disse, mas certamente tem alguma coisa que beliscou você. E o que eu queria que você ficasse com isso. Para tanto, feche os teus olhos. Deixa vir. Fica com uma coisa só. Agora sim, você pode ficar em pé, por gentileza. E eu queria te desafiar a uma coisa, tá? No melhor sentido. Via de regra, a gente termina os nossos cultos aqui, eu levantando as minhas mãos, abençoando você. Mas eu queria te desafiar uma coisa. Será que você podia levantar as tuas mãos para alguém? E eu queria que você pudesse dizer, e para inclusive alguém que não está aqui. E é isso mesmo, mentaliza o que eu vou dizer e compartilha isso, mesmo com quem não está aqui. Que a presença de Jesus te livre de todos os lobos desta existência. Que a presença de Jesus nos livre de sermos nós os lobos. Que a presença de Jesus nos ajude a discernir o que tem que ser jogado fora e o que tem que ficar. Que Jesus nos ajude a ser minimalistas nessa existência. Que a presença de Jesus, que é o príncipe da paz, faça cessar as guerras que estão dentro de nós, para que a gente seja pacífico fora de nós. Que Jesus nos ensine a dar paz e a se afastar de quem não quer paz, até para se preservar. Que Jesus nos ajude a apreciar o que está posto diante de nós. E Ele coloque em nossos olhos uma lente da simplicidade. Da simplicidade. Eu queria que você abrisse os seus olhos aqui agora. E agora faz assim para mim, por favor. E eu quero deixar uma mão para você e uma para mim. Eu queria pedir que Jesus nos ajudasse a viver a alegria do presente momento. De ter the mind in fullness state. De ter a mente aqui. Dia desses, eu fui tão indelicado com a Márcia. Foi ela que brigou comigo, eu briguei com ela. Aí depois ela foi saindo assim, ela voltou, me abraçou, e ela falou assim: se eu fosse você, eu me abraçava, porque você não sabe o que pode acontecer aí. Ela falou brincando. Você não viu Jesus dizer assim: não perca tempo, cara. Sabe como é que termina esse texto? Diz que o coração de Jesus se encheu de alegria.
eu peço a Jesus que encha o nosso coração da alegria, do minimalismo, da paz, da simplicidade, do aqui e do agora, porque o ali e o depois, eu não sei. Que seja assim, amém?